E o povo vai orar ao Buda lá. E uma coisa que eu fiquei impressionado, que ela me disse, que o povo não vai para pedir prosperidade, o povo não vai para pedir saúde, o povo vai para pedir paz. Paz na família, paz na sociedade, paz no trabalho, em busca de paz em quem não tem paz para dar. O único que é o príncipe da paz é Jesus. Tem uma paz maravilhosa para nós dar. Então isso me chamou muita atenção antes. Aprendeu muito com a missionária Cristina ontem aqui à noite, graças a Deus. Salmo 102, abra sua Bíblia comigo aí. No Salmo 102, vamos fazer a leitura, ou melhor, 101. Eu sabia que eu ia falar 102, em casa eu estava pensando. Quando eu fui escrever, já escrevi 102, e é o 101 que eu quero, tá? Eu já pensei que eu ia fazer isso hoje aqui, e deu certo. Não pode pensar, né? O pensamento é meio... parece que a gente vai naquilo ali, né? Salmo 101 é um salmo de Davi, é um modelo de bom rei. E olha o que ele diz nesse salmo, vamos fazer essa leitura. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. O propósito de Davi para um rei era bem sério, bem pesado, e nesse propósito parece assim que ele vai fazendo uma oração, pedindo que Deus o ajude para que ele possa ser esse rei, esse modelo de rei. E ele, no versículo 6, fala que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse também é um desafio para nós nessa noite. O presbítero Noé, já no começo, quando ele pediu que nós orássemos, ele pediu que a gente pensasse nisso, na sinceridade do nosso coração, na seriedade do nosso coração. O que nós viemos fazer aqui essa noite? O que você veio, o que eu vim fazer aqui? Esse é um tempo reservado para um culto a Deus. É um tempo para Ele. E claro que se nós fazermos para Ele, Ele vai agir em nós. Ele vai nos abençoar, Ele vai derramar a sua graça. A bênção do Senhor passa pelas nossas vidas e vai também para a vida do irmão. Enquanto ministramos, enquanto o louvor canta, a bênção do Senhor está passando por eles e sendo ministrada em vocês. E que você possa ser essa bênção nessa noite. Para isso, eu queria que o versículo 1 desse salmo ficasse no nosso coração. Quando o salmista Davi diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti cantarei, Senhor, ou a ti, Senhor, cantarei. Cantarei a bondade e a justiça. Se você não tiver mais nenhum motivo para cantar nessa noite, lembre-se da bondade e da justiça de Deus. Deus é bom e Deus é justo. Merece ser glorificado, merece ser exaltado, merece ser cantado louvores a Ele, que Ele é fiel e Ele é justo. Às vezes você está meio triste, abatido, não tem nem motivos para cantar. Se você não tem motivos para cantar, eu dou esse motivo para você. Deus é justo,
Deus está olhando para você. Deus está vendo a sinceridade do seu coração nessa noite. Que você possa cantar a bondade e a justiça do Senhor. Mesmo que esteja ruim para você, mas você pode levantar o braço. Tu és bom. Tu és fiel. Tudo que eu estou passando é porque o Senhor está permitindo eu passar. E o que eu estou vivendo é o que o Senhor quer para a minha vida, para o meu tempo, nesses dias. E o Senhor quer mostrar alguma coisa para nossas vidas. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar de pé, vamos começar cantando ao Senhor nessa noite. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia, glória a Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai das nações, aleluia, é Cristo, entre todos os povos as tuas maravilhas, todas em Cristo, aleluia, sim, é Jesus Cristo, o novo cântico, mais terrível, aleluia, porque Jesus é o único Deus. Glória e majestade a Ele pertence, força e formosura, nós somos o santuário do Senhor. Glória e majestade, faz de nós, Senhor, a tua habitação, força e formosura do seu santuário. Podemos louvar e adorar o nosso Senhor, porque Ele fez de nós o seu santuário. Nós somos a habitação do Deus vivo. Por isso vamos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantar. Cântico novo é Cristo ressurreto dentre os mortos. Cantai ao Senhor, sim, Jesus, te adoramos nessa noite. Proclamai a sua salvação, sim, tu és o Deus justo, anunciai as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O único Deus, o único louvável, mas terrível. Aleluia! Te adoramos nessa noite, Senhor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Santuário. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, meu irmão. Eu queria que a gente tivesse um tempo de contrição agora. Um momento em que você pudesse conversar com Deus mais uma vez, mas no sentido de pedir perdão dos pecados. O salmo que eu li diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Aí você pode me perguntar, Valdir, como ser fiel?
Nós só somos fiéis quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E há uma promessa de Jesus que aqueles que reconhecem isso e pedem perdão, Ele perdoa os nossos pecados. Ele veio para isso. Ele veio para sarar as nossas enfermidades, mas não é enfermidade física, é enfermidade da alma. Cura interior, restaurar a nossa comunhão com Ele. Então, eu queria que você fizesse isso juntamente conosco nessa manhã, nessa noite, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos falhos, pequenos, frágeis, Senhor Deus. Nós herdamos o pecado de Adão. Mesmo que nasça uma criança na sua tenra idade, ao ser concebido, Senhor Deus, ela já herdou o pecado de Adão. O salmista é muito sério quando ele diz que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós, ó Pai, temos essa descendência de Adão, pecadores como Adão. E durante a nossa vida nós erramos, nós falhamos. Nós falhamos quando não fazemos o que é para fazer. Nós falhamos, Senhor Deus, quando falamos o que não é para falar. Nós falhamos, Senhor Deus, quando não amamos quando é para amar. Não perdoamos quando é para perdoar. Não, ó Deus, somos fiéis e sinceros quando é para ser fiel e sincero. No nosso coração há uma tendência pecaminosa. A nossa carne é fraca, como o próprio Jesus Cristo disse, Pai. Que nós deveríamos vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca. Por isso nós te confessamos nessa noite que somos pecadores. Perdoa-nos, ó Pai. Junto de Ti, ó Deus, a Tua palavra diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, e nós corremos para Ele nesse instante. Nós nos debruçamos aos pés da cruz de Cristo, para que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. Purifica-nos, ó Deus, faz-nos mais alvo do que a neve. Ao levantarmos dessa oração, Senhor Deus, nós seremos fiéis. Ao levantar dessa oração, nós seremos santos, Senhor Deus, porque o Senhor santificará nossas vidas nesse momento, através do sangue de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós confessamos e entregamos as nossas vidas diante de Ti nesse instante. Amém, Pai. Fique de pé novamente, vamos cantar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa noite. E apesar desta glória que tens, repita essa frase. E apesar desta glória que tens, te importas, tu te importas comigo também. E apesar, recebe, Senhor, te importas, tu te importas comigo também. E apesar desta glória que tem, obrigado, Senhor, tu te importas comigo também. E este amor também
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Por isso te adoramos nessa noite, Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tem. Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que temos, te e este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Este amor tão grande eleva-me a ti. Sim, Senhor, tu és tremendo. Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer um momento de comunhão agora, mas queria fazer diferente. Um dia eu fiz assim e gostei muito. Eu quero fazer de novo. Eu quero fazer sem música. A música vai sair depois, tá? Eu queria que você virasse para o irmão de trás, falasse com ele, cumprimentasse, beijasse, abraçasse, faz o que você quiser, né? Mas pode falar, eu queria ver um murmúrio aqui agora, nesse instante. Murmúrio, gente se cumprimentando. Já aconteceu isso outra vez também.
adoração ao teu nome. Glória a Deus. Irmãos, agora em prova de gratidão a Deus, vamos ofertar ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, o diácono vai estar passando aí. Você pode fazer isso nesse instante. diácono pode subir. Vou convidar o diácono Rafael para estar agradecendo as ofertas nesse instante. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui hoje, Pai, na tua casa para adorar e louvar o teu nome, Pai. Obrigado, Pai querido, por cada um que chegou, Senhor. Cada lar aqui representado, Pai. Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Abençoe, Pai querido, a cada irmão que pode ofertar essa noite, Senhor.
aquele que não pôde ofertar na tua casa, Senhor, de igual forma o Senhor possa abençoar, Pai. Fique conosco, Senhor, no restante desse culto, assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o presbítero Davi aqui na frente, chamar as crianças também, nesse instante. Os professores, as crianças. As crianças podem vir, vamos orar. Traga, vem Helena, vamos orar, irmãos. Se você quiser estender a sua mão para essas crianças, o presbítero Davi vai ficar à vontade também. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir a graça do Senhor sobre a vida dessas criancinhas, ó Pai, que agora sairão, Senhor Deus, porque irão aprender da Tua Palavra. Eu peço-te, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento, desvenda os olhinhos, ó Pai, abra os olhos do coração, para que eles possam compreender a Tua Palavra, Pai. Intercedo, Senhor Deus, pelos professores, ó Pai, os irmãos que estão responsáveis em ministrar a Tua Palavra. Deus, usa de misericórdia para com a vida desses irmãos, ó Pai, e usa eles nas Tuas mãos, para que eles possam ensinar essas crianças a Tua vontade, o Teu caminho, a direção do Senhor para essas crianças, para que eles possam crescer sabendo que o Senhor é Deus, e futuramente, quando eles falarem ousadamente, eles possam confessar que Jesus é Senhor da sua vida a todo tempo, ó Pai. E ajuda, Senhor Deus, essas crianças e seus professores. Terceiro também pelo presbítero Davi, meu Deus, que tem a responsabilidade de ministrar a Tua Palavra para nós nessa noite, Pai. Toma o Teu filho nas Tuas mãos, usa ele poderosamente, da unção, da calma, da sabedoria, reveste do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que ele seja ousado nas Tuas mãos nessa noite, Pai. Abençoa nós ouvintes, Senhor Deus, da mesma maneira desvenda os nossos olhos, abre os olhos dos nossos corações, ó Pai, porque nós queremos contemplar as maravilhas da lei do Senhor, nós queremos alimentar. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Eu não vou fazer essa pergunta retórica, gente, assim que todos vão responder que creem nisso. Por isso estamos aqui. A palavra do Senhor nos fala e nos ensina que nós fomos criados segundo a vontade do nosso Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, para louvor da sua glória. E esse Deus que criou todas as coisas, todas as galáxias, que criou o universo e todos os outros universos que há, o Deus que perdoa pecados, o Deus que criou a minha vida, que criou a tua vida, que inspirou os seus escritores, seus profetas, seus poetas a escreverem a sua palavra e aguardou pelos séculos dos séculos, e essa palavra será guardada por toda a eternidade, porque ela é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne. Esse Deus, ele está aqui nessa noite. E nós viemos aqui, por mais que talvez seja inconsciente de alguma forma, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, foi Ele quem te conduziu até este lugar nessa noite, para adorá-lo, porque Ele é o único Deus, o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, digno de honra, de glória, de majestade, de louvor, de riqueza, de poder, de adoração. Aleluia.
E por isso, Senhor, nossa oração, nessa última canção, essa oração cantada, ó Deus, nós queremos dizer que queremos estar perto do Senhor, perto de Ti, ó Senhor, e fazemos este clamor nessa noite, ó Senhor, aqui, neste ajuntamento, como Tua igreja, ó Pai. Mas queremos fazer, ó querido Deus, ó querido Espírito Santo, todos os dias, em todo o tempo. Queremos fazê-lo, Senhor, na nossa segunda-feira, queremos fazê-lo na terça, na quarta, Senhor, na quinta, na sexta, no sábado, ó Deus, e queremos, ó Pai, viver uma vida, como cantamos agora há pouco, em santidade, para conhecer qual é a Sua vontade boa, perfeita e agradável, ó Senhor. Pai, queremos estar perto de Ti, ó Senhor, mas como estaremos perto de Ti se o Teu Espírito não se manifestar em nosso meio, não derramar em nosso coração amor pela Tua palavra, amor pela Tua presença, Senhor, amor pela Tua vida, ó Pai, de forma tão grande, ó Pai, que possamos amar a Ti mais do que a nós mesmos, de fato e de verdade, ó Pai. Senhor Deus, ensina-nos, ó Senhor, a Te adorar, ensina-nos, ó Senhor, a manifestar através de palavras, através do canto, ó Pai, como foi lida a Tua palavra, escrita aqui há milhares de anos, ó Senhor, através do Teu profeta Davi, do Teu rei que levantaste, um homem conforme Tu mesmo disseste, ó Deus, um homem segundo o Teu coração. E nós lemos aqui, ó Pai, no imperativo, que nós temos que cantar a Tua glória. E nós temos feito isso. Temos feito isso no nosso dia a dia, Senhor. Temos cantado a Tua glória na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ó Senhor, misericórdia. Te amamos e Te louvamos, ó Pai, e Te adoramos porque o Senhor nos ama, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que a Tua misericórdia se renova a cada dia, ó Senhor. E aqueles, ó Pai, que o Senhor elegeu antes mesmo da fundação do mundo, ó Pai, Tua palavra fala que o maligno não lhes toca, aleluia, ó Pai, e que és Tu, ó Senhor Jesus Cristo, o noivo, que adorna a Tua noiva. Então aqui está ela diante de Ti, ó Senhor, pedindo, nos santifica, Senhor, nos adorna, ó Pai, nos adorna, ó Jesus, Espírito Santo, nos adorna, nos embeleza para o Teu noivo, e coloca em nosso coração, em nossos lábios, o Teu canto que diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos, ó Senhor, o grande dia do Senhor, o grande dia, Senhor, em que virás com cetro de equidade, ó Senhor, como diz a Tua palavra, para julgar o mundo, ó Senhor, para julgar o mundo, ó Senhor. Venha, ó Jesus, para nos salvar. E enquanto isso não acontece, como também cantamos agora na última canção, sejamos nós a Tua candeia, ó Pai, a Tua candeia, Senhor, a luz do mundo, o sal da terra, ó Pai, e que não sejamos encontrados, ó Senhor, como o sal insípido, que serve apenas para ser pisado pelos homens, ó Deus, mas não, ó Pai, sejamos encontrados como a luz do mundo, como a igreja bendita do Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco, fala com as Tuas crianças lá em cima, Senhor, que elas possam estar, Senhor, em espírito prostradas diante de Ti, e já desde pequenininhos, ó Senhor, serem adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai, e que a nossa adoração seja o transbordar, ó Senhor, do Teu Espírito, ó Pai, seja o transbordar da Tua palavra, Senhor. Por isso ouve a nossa canção, ouve, Senhor, o nosso clamar. Queremos estar em Ti, ó Pai. Perto quero estar. Cante, igreja. Junto aos Teus pés.
apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Te louvarei. Não importa mais se Jesus adorarei. Somente a ti, Jesus. A igreja declara: perto. Sim, Senhor, ouve a nossa oração. Junto aos teus pés. Ó Jesus, pois prazer maior não há que me remeter a adorar. Que há em mim, sim, Espírito Santo, tudo. Quero te ouvir na salvação da igreja, mas ainda é pouco Senhor, pra te ofertar. Se comparado a mim, sou apenas teu amigo e teu. Levante suas mãos agora, Senhor. Te louvarei. Não importa mais circunstâncias, adorarei. Sim, Senhor, somente a ti, Jesus. Te louvarei, cante, igreja. Te louvarei. Não importa mais circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Suas vozes. Te louvarei. Não importa mais circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, glorifique as suas palavras. Você pode adorá-lo nesse momento. Você pode dizer com as suas palavras, palavras de louvor e de adoração. Amém. Irmãos, para tomar assento. Antes de passar a palavra para o Felipe Davi, eu queria agradecer a você que nos visita nessa noite. Não vou citar nomes, porque tem bastante gente desconhecida aí, gente nova, e eu agradeço pela sua vida, pela sua presença nessa noite aqui com a gente, tá bom? Inclusive, até alguns irmãos que estavam meio desaparecidos, estão aí com a gente nessa noite, né? Irmão Mini, irmão Ricardo, Elisa, né? Que bom ter vocês aqui com a gente nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Felipe Davi está responsável pela mensagem do Senhor, Senhor. Quero saudar os irmãos com a graça, a paz, do amor do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amor esse indizível, inefável. Amor esse que a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser finito não consegue entender. Ele é infinito,
Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é transcendente, onipotente, onipresente. É o Deus que nós servimos. E Ele se revela a nós de maneira que nós possamos entender. Eu penso que nós entendemos 1% desse Deus tão grande. Mesmo assim, como cantamos aqui, tão grande, tão poderoso, Criador de todas as coisas, Ele se importa comigo também. Se importa conosco, fracos, pequenos, pecadores, frágeis, não é verdade? Infiéis, incrédulos muitas vezes, e Ele se importa, Ele se incomoda, e Ele provou esse grande amor lá na cruz, quando Ele morreu por mim e por cada um de nós. Ele não só falou que amou, Ele só não deixou escrito que ama, Ele provou, quando Ele mesmo se fez carne, quando Ele desceu do céu, quando Ele entrou num corpo humano, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, entrou num corpo humano, num invólucro de carne, pele e osso, para se identificar com os homens, para estar no nosso meio, de maneira que o homem tocou nele, o homem abraçou o próprio Deus, beijou o próprio Deus, ouviu as palavras do próprio Deus. Isso para nós é um momento de muita alegria, como a generosidade de Deus se fez presente pela humanidade. Ele não precisa de mim nem de ninguém, né? Ele é um Deus autoexistente, mas Ele aprove a Ele abençoar a nossa vida e nos resgatar do pecado através de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que é todo aquele que crê, todo aquele que confessa com sua boca e crê no seu coração que Deus existe e ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Somos nós, já cremos nisso, e nessa noite nós glorificamos esse Senhor tão maravilhoso, por tão grande amor derramado sobre nossas vidas. Entrando na mensagem, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, vamos ler do 1 até o 11. Mateus 4, de 1 a 11. Aqui nós vamos ver a tentação de Jesus, como ele foi tentado após o batismo, como Satanás investiu contra a vida dele. Esse Deus que é 100% homem e 100% Deus, mas nesse momento aqui da tentação ele é 100% homem. Ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, desceu do seu trono e se fez carne, como já falei, habitou entre nós. E o Satanás se aproveita disso para tentá-lo, para tirar ele do caminho, tirar ele da missão, para envolvê-lo com suas artimanhas, de maneira que ele não consiga cumprir a missão que era chegar na cruz. Mateus 4, de 1 a 11, diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-se no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus inimigos, aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ele o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que anjos vieram e o serviram. Amém? Então o episódio da tentação de Jesus está escrito aqui em Mateus 11 versículos. Marcos também escreve, mas gasta só 2 versículos, falando que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. E Lucas, um historiador mais preciso, gasta então 13 versículos para contar a mesma história. Mas eu gostei de ler aqui em Mateus, porque aqui que eu consegui tirar mais detalhes, tá bom?
Eu faço uma pergunta para os irmãos antes da pregação. Não precisa responder, mas para os irmãos pensar. Qual é a nossa maior dificuldade como cristão hoje? Contra o que e contra quem nós lutamos? Já falamos aqui, né? Foi falado, o Claudio falou, o Alan falou, os louvores falaram, que é sobre o pecado. É o pecado que nos tira da presença de Deus. O nosso maior empecilho para estar na presença do Senhor é o pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece a Deus, desaponta a Deus e decepciona a Deus. Se você não sabe o que é pecado, é isso. Tudo aquilo que vai de encontro com a vontade de Deus. Hoje de manhã uma pessoa perguntou para mim qual é a diferença, conversando depois da escola dominical, entre o pecado e a iniquidade. Eu aproveitei para a gente, pode ser mais a dúvida de mais alguém, aproveitei para anotar aqui. A iniquidade é o iníquo é aquele que está acostumado com o pecado. Aquele que continua pecando, ele não se importa mais com as consequências. Ele não tem mais vergonha de cometer os mesmos erros. Ele aprecia o pecado e ele não se arrepende, portanto não pede perdão. Então o pecado, como o Claudio falou aqui outro dia, deve ser um tropeço na vida do crente, deve ser uma escorregada. Ele não pode ser planejado, ele não pode ser premeditado, ele não pode ser calculado. O iníquo, por isso que Isaías fala da iniquidade, o iníquo é aquele que não se importa com o pecado. Ele planeja, ele prepara, ele articula, ele planeja que vai mentir, ele planeja que vai enganar, ele planeja que vai roubar, ele é iníquo, ele não tem mais medo da consequência. E para nós cristãos, o pecado deve ser um tropeço, e ele deve causar no nosso coração um arrependimento tão grande depois do erro, a ponto de chorar e se derramar ao pé do Senhor. E deve causar uma tristeza tão grande no coração, um sentimento de perda, um sentimento de desconforto tão grande, a ponto de a gente se arrepender e pedir perdão. O iníquo, aquele que vive em iniquidade, a Bíblia fala que o diabo vivia em iniquidade, porque ele continuava no pecado, ele continuava errando, ele nunca se arrependeu, ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado, não é verdade? Então para nós o pecado, ele faz separação de nós e do nosso Deus. A única coisa que separa nós de Deus é o pecado. E pecar é infringir a lei de Deus, violar seus estatutos, transgredir suas normas, desrespeitar suas regras, quebrar as leis e o mais importante de tudo, ignorar as Escrituras. Isso é pecado. Então, se a gente não quer pecar, meus irmãos, não queremos pecar, é necessário ler a Bíblia, é necessário estudar as Escrituras, é necessário se aprofundar, investigar, como o salmista fala, é necessário meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É necessário ter prazer de ler, porque a Bíblia é a voz de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Então, quando a gente compra um eletrodoméstico novo, e está lá e olha o manual, certo? O manual liga, desliga, tem várias informações ali. O que nós fizemos muitas vezes? Só aprende a ligar e desligar. E o aparelho tem muitas funções, Ele é muito importante, tem muitas outras coisas que podem nos ajudar. E a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. É necessário esmiuçar. Não só basta saber que Jesus é o Senhor, que é o Salvador. Não só basta que Deus é o Criador, mas tem que ter intimidade com Ele. E é através da Escritura. É aqui que Ele se revela. E Ele só se revela quando a gente se aproxima a Ele. Só se revela quando a gente busca. Não vai cair na tua cabeça num estalo um conhecimento bíblico. Se não estudar, não orar, não meditar, não ser sensível à voz do Espírito Santo, que é Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos orienta, Ele que faz a gente lembrar de todas as coisas que foi lido, o Espírito Santo de Deus. E foi essas duas armas que Jesus usou contra Satanás, essas duas armas espirituais, o Espírito Santo de Deus e as Escrituras. Nós vamos ver isso mais para frente. E essas armas estão ao nosso alcance. Jesus, como 100% homem, ele não usou de poder nenhum dele contra o inimigo. Ele só usou o poder dele, para glorificar a Deus
e para ajudar os outros, nunca em benefício próprio. Nós vamos ver mais para frente nas tentações aqui. E essa tentação, a palavra tentação é um impulso. Nós pecamos através da tentação, certo? Ela vem do desejo do coração. Surge no pensamento, depois vai para o coração, e a gente começa a planejar, começa a ser tentado, começa a ser instigado. A tentação é o impulso, o desejo, uma instigação, que induz a fazer algo não recomendável, que fere a moral, os bons costumes, e que é algo censurável. A tentação nos leva a isso. O Pedro Valdir falou também aqui sobre o pecado no coração do homem, né? Sobre nós sermos propensos para o erro. Nós nascemos em pecado, o pecado que você deu a minha mãe, diz o salmista Davi, nós também. Então nós somos descendentes de Adão, herdeiros do pecado junto com ele. Quando Adão pecou, nós também pecamos. E nós pagamos o preço por isso. O preço foi a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, a tentação vem na nossa vida de forma a nos tirar do caminho, a nos tirar da reta, tirar da linha, a nos tirar do seguimento de Deus, das coisas de Deus. E Satanás é perito em fazer isso. Ele é astuto. Eu fico pensando, se ele tentou Jesus Cristo, olha a ousadia dele. Se ele tentou o próprio Deus encarnado, que ele sabia, o que ele não pode fazer de nós? Né? Frágeis, pecadores, ele faz peteca conosco, se nós não estivermos na presença do Senhor. A palavra tentar no grego quer dizer pôr à prova. Então todos os dias nós somos tentados. Vocês podem notar, todos os dias vem uma situação em que nos tenta fazer o que é errado. Não é verdade? Todo dia no trabalho, quem estuda no colégio, né? A igreja, todo lugar nós somos tentados a todo instante. O Satanás, ele não perde tempo. Ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe que ele está condenado. Então tudo que ele puder fazer é para nos tirar do caminho da presença do Senhor, ele vai fazer. Então a gente precisa ficar esperto, precisa meditar no meio do Senhor, né? Precisa ter intimidade com Deus, precisa buscar Ele a todo instante, a todo tempo, de maneira que Ele nos proteja, que nos alerte, né? Ele é o maior interessado em nos tirar do caminho de Deus. Abra comigo lá em João 8,44. Então nós somos seduzidos a fazer o que é considerado mal. E a tentação também está associada à sedução e à provocação. E o maior interessado em induzir erro é o diabo. Olha comigo lá em João 8,44. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então nós temos um inimigo feroz, que também tem poder, que se não for Jesus Cristo, não for a proteção de Deus, a mão dele sobre a nossa vida, nós seríamos destruídos por ele. 1 Pedro 5,8, os irmãos não precisam abrir, eu já leio aqui. Sede sóbrios e vigilantes. Olha o conselho de Pedro: o diabo é vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, se a pessoa anda desatenta, né, anda por aí perdidinho, sem rumo, o diabo está pronto para pegá-lo e devorar. O objetivo dele é derrubar o cristão, é tornar-nos inútil no reino de Deus. Ele quer tirar o cristão do caminho, ele quer denegrir nossa imagem, ele quer nos induzir ao erro, ele quer nos entristecer, roubando a nossa felicidade que só há em Cristo Jesus. Esse é o objetivo dele, nos tirar da presença de Deus. Ele já está condenado, e quanto mais ele arrastar para ele, quanto mais ele puxar para o lado dele, quanto mais pessoas ele conseguir envolver e seduzir para o erro através da tentação, ele vai investir contra a nossa vida. É necessário estar cuidado com Deus, estar ligado com Ele a todo tempo. E quanto mais longe de Deus nós estivermos, alvo mais fáceis do inimigo nós somos. Eu tenho um exemplo para dar aqui. Quando eu estava no exército,
Tá ali o Gabriel também que serviu, não sei se mais alguém aqui, o Jair, né? Quando estava no exército, tinha uma estratégia de guerra que era para a gente ir no outro acampamento, né? Surpreender o inimigo, fazer uma tocaia e pegar o inimigo. Nós temos a nossa base, nossa fortaleza, né? Que é o nosso acampamento, cercado de guardas e tudo, protegidos ali, e montamos um grupo e fomos no outro acampamento inimigo tentar atacá-lo, descobrir as fraquezas e tentar atacar o inimigo. Era só um treinamento. Só que nós fomos surpreendidos no caminho com uma tocaia. Nossa patrulha foi pega e todos viemos prisioneiros de guerra. Só uma simulação. Fomos raptados, fomos desarmados, amarrados e levados como prisioneiros de guerra para o campo inimigo. Lá nós sofremos todo tipo de tortura. Amarrados em troncos, sofremos, apanhamos, só simulação, mas foi real. A sua foi real. Né? Depois fomos, né, levados para o nosso acampamento com marcas nas mãos, nas cordas, nos pés, né? Marca nas costas dos açoites. Né? O pessoal aproveitou para dar um reininho, Gabriel sabe, né? O pessoal se aproveita. O que eu pensei nisso? Quando nós saímos da nossa base, quando nós saímos, né, do nosso lugar de proteção, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós saímos do lugar onde estamos protegidos, né, quando saímos do nosso refúgio, quando saímos debaixo da proteção daquele que nos criou, nós somos alvo fácil do inimigo. O inimigo fez uma tocaia e nos pegou. E ele está doido para pegar pessoas assim desatentas, desavisadas, desorientadas. Né? E se nós não lermos a Bíblia, meus irmãos, no orar, não estarmos na presença dele constantemente, somos alvos fáceis. Ele pega e nos amarra, nos leva como prisioneiro, nos suga, nos judeia, né? E com a misericórdia de Deus, Ele pode até nos soltar, mas as consequências do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. Então não adianta ter uma mesa farta, meus irmãos, uma casa grande, com 50 dormitórios, não sei quantas suítes, não sei quantos andares, uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa não sei aonde, nos Estados Unidos. Não adianta isso tudo sem Deus. De nada vale sem Deus. Né? O pouco que nós temos, aqui nós todos somos, né, classe média, nós temos que atribuir toda a glória a Deus. Por isso, por ter uma cama confortável para daqui a pouco dormir, né? Ter uma comidinha que sobrou do meio-dia lá para esquentar, para comer daqui a pouco, não é verdade? Roupa confortável, um chuveiro quentinho. Amanhã todo mundo vai trabalhar, todo mundo tem carro, tem moto, gente. Nós temos uma vida abastada, a coisa mais querida do mundo, não é verdade? Ontem a missionária falou aqui, lá da China, que a vida lá é difícil, é muita perseguição, é tudo escondido, é um estupim de pobre que a qualquer momento pode estourar. E nós temos toda a tranquilidade de portas abertas, de microfone alto, falar do amor de Deus, cantar o amor de Deus, glorificar a Deus sem represália, sem perseguição. E muitas vezes não damos valor. Então, uns dias sem vir na igreja, né? Claro, tem pessoas que não podem mesmo, não entendem. Tem pessoas doentes, pessoas com dificuldade. Mas tem pessoas que não se reúnem a tempo, né? Relaxa, vai indo, vai ficando, não, beleza, tá bom. Eu oro em casa, leio a Bíblia também, tá bom. Mas esse convívio é gostoso. Esse modo da congregação, do grupo, do povo de Deus, glorificar a Deus é gostoso, é edificante e Deus sagrado. Não é verdade? Vamos para a segunda tentação. Pináculo. Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Note que Satanás de um extremo vai para o outro. Ele sai do deserto, né, da escassez, da fome, do anonimato, da solidão, e leva Jesus para a fama. Monte mais alto, o pináculo, era o monte mais alto, no templo mais alto de Jerusalém. E lá ele mostra, né? Dá para ver a cidade de cima. A ideia dele é fazer que Jesus faça um espetáculo e ganhe fama e arranque aplausos
gritos, né, de glória, né, que ele possa realmente se aparecer. A ideia de Satanás é essa. Aí vem o problema e o pecado da vanglória, né? Esse é o pecado da vanglória. Como deve ter sido essa ideia bem atraente para Jesus, para nós também é, na verdade. Quem é que não quer ser exaltado, né, menino? Quem é que não quer ser colocado em um lugar mais alto, ser aplaudido? Quem é que não quer tapinha nas costas, ser elogiado, não é verdade? Quem não quer arrancar aplauso? Essa é a busca do mundo, meus irmãos. A vanglória, né? A glória sem Deus. O vazio que é no coração daquele que não é cristão, ele tem que ser preenchido por alguma coisa. O cara vai atrás de fama, atrás de reconhecimento, o cara usa dons, habilidades para poder ganhar fama e prestígio e aplausos, e ele não atribui nada a Deus, não glorifica a Deus com sua vida, não reconhece que foi Deus que deu, ele está cego espiritualmente. Esse é o pecado da vanglória. Jesus sairia de tempos difíceis no deserto, da pobreza, da angústia, da miséria, do fracasso e da injustiça, e estaria sendo levado em tempos de êxito, exaltação, abundância e posição social elevada. Todo mundo quer isso. Satanás entregou para ele um prato cheio. Vou te tirar da fome, do deserto, do anonimato, e vou te colocar num lugar onde todo mundo vai te reconhecer como és o cara, és o bichão, né? Pula daqui. Tu vai arrancar aplausos por quê? Porque o teu Deus, tu é filho de Deus, né? Ele vai te cuidar, vai te segurar. Mas Jesus não cai. Jesus estava esperto, Jesus não cai na armadilha de Satanás. Muitos querem glória para si mesmo, né? Como eu já falei, hoje em dia o pessoal busca muita glória, reconhecimento, pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, presunçosas, pessoas que gostam de exaltação, pessoas dominadoras, ostentadoras, pessoas soberbas, né? A vanglória, a glória em vão. A pessoa busca isso sem Deus, não atribui nada a Deus. Não é nada de errado ser famoso, gente. Tem muita gente famosa, tem pregadores famosos, cantores famosos, não é verdade? Gente famosa na sociedade. Mas quando a pessoa reconhece que é Deus que deu, ele tem aquela humildade no coração. Ele não é soberbo, né? Ele não é prepotente. Deixa eu ler para vocês Provérbios 26, 12. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior a esperança a um insensato do que nele. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. As pessoas que devem reconhecer, né, que você sabe. Não precisa ficar se aparecendo. Quem é inteligente, sabe, sou o cara, eu faço e aconteço. E as pessoas confiam em muitas coisas, em bens, posição social, patrimônio, sabedoria humana e em suas próprias opiniões. A Bíblia fala em Provérbios que não se estrigue no seu próprio entendimento, não se agarra no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Em tudo, atribui a glória ao Senhor. Eu quis definir para vocês aqui vanglória. Está escrito assim, ó, é presunção, vaidade exagerada, opinião excessiva e boa acerca de si mesmo. Olha o que é a vanglória. Pessoa que se orgulha-se em demasia de suas próprias qualidades ou aptidões pessoais. Alguém conhece alguém assim? Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Tudo que eu boto a mão não tem para ninguém. Sou bichão, não é verdade? Isso é vanglória, um pecado. E Satanás queria que Jesus caísse, e ele quer também que a gente caia, né? Quando a gente tem aptidões, é verdade. Pessoas que são mais inteligentes, é verdade. Pessoas, né, com os dons, é verdade. Mas quando não atribui essa glória ao Senhor, não reconhece que veio de Deus. Havia um povo no Antigo Testamento, os irmãos já devem ter ouvido falar, da Torre de Babel. Está escrito assim, ó, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade em uma torre cujo topo chega até os céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Um povo que queria construir uma torre para chegar no lugar mais alto, chegar até Deus. E falou assim, ó, vamos deixar célebre o nosso nome, vamos deixar marcado, ninguém vai esquecer do nosso feito. Pessoas orgulhosas. A construção era um zigurate, não sei se vocês já ouviram falar, é tipo uma pirâmide. Ela tem escadaria e tem corredor em volta assim. Tem até 100 metros de altura e 100 metros de largura. A base, né? A pessoa vai subindo em volta assim. Aquilo ali era um monumento que eles faziam para mostrar poder, antiguidade. E esse povo da Torre de Babel quis fazer isso aí.
um monumento construído para a sua própria grandeza, para o seu próprio ego, para si mesmo, para que o mundo veja, mas sem a glória de Deus. O que acontece? Em Gênesis 11:9 fala assim, chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Lembra que ali o Senhor confundiu as línguas? As pessoas estavam tudo unidos no mesmo propósito e construíam a torre. Mas era sem Deus. Era um monumento para a grandeza do homem. E Deus vai lá e confunde todas as línguas. Ninguém entendeu mais nada. Um estava falando com o outro, não se entendia. Então quem entendia o outro grupinho começou a se juntar e se espalhou tudo em tribos. Se foi dispersado pela terra. Deus acabou com o plano deles, daquele orgulho de construir aquela torre e o nome deles ser exaltado. Eu pergunto para nós qual é o nosso monumento. O que nós estamos construindo para a nossa própria glória? Roupas caras? Grandes mansões, carros luxuosos, empregos importantes, feitos, façanhas que impressionam todo mundo? Qual é a nossa busca sem Deus? Não está errado em si mesmo, não está errado, mas ela não pode tomar o lugar de Deus. Isso é a vanglória, não pode tomar o lugar de Deus. Deus em primeiro lugar. Tudo que nós fazemos, meus amados, tudo que a gente colocar na mão tem que ser para a glória de Deus e atribuir tudo a Ele. Senhor, muito obrigado, foi tudo que permitisse. Uma casa bonita, obrigado, Senhor, foi tudo que permitisse eu fazer. Tem um carro bom, obrigado, Jesus. Tudo que me desse condições de trabalhar, desse empregadores que me pagassem certinho, tudo que me desse inteligência, tudo que argumentasse sempre, sem falsa hipocrisia, sem falsa modéstia. Não pode ser hipócrita também, Deus está sabendo disso. O orgulho no coração, foi tu, Senhor, não foi nada, foi eu. Então tem que tudo atribuir a Deus, certo? Havia um rei também, já estou acabando, tá, gente? Havia um rei chamado Uzias, não sei se vocês já ouviram falar, está lá em 2 Crônicas, diz assim a palavra de Deus: fabricou ele em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração. Aí isso vai acontecer com o rei, para a sua própria ruína. Ele cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. O rei Uzias começou o seu reinado agradando a Deus. Seus primeiros anos foram de total devoção ao Senhor. Ele tinha uma inteligência muito grande e uma competência muito grande em edificar cidades. Ele era notável em tudo e bem sucedido. Rei Uzias, um homem de Deus. Suas realizações lhe deram muita fama, Ele teve êxito na guerra e na paz. O cara então era top, e Deus o ajudava. Deus teve 2 anos em Jerusalém. Foi um reinado longo, abençoado e abençoador. Mas só que o orgulho tomou conta do rei Uzias. E ele vai lá no templo e quer oferecer sacrifício ao Senhor, que não era da alçada dele, eram os sacerdotes que iam fazer aquilo. Então ele se enche de soberbo porque ele está fazendo grandes feitos. Ele é o cara, e ele conquista, e ele faz, ele constrói, e todo mundo aplaudia ele. Ele era notável, e a soberba encheu seu coração. E ele se esqueceu do Senhor. E quando ele vai no templo para oferecer sacrifício, e os sacerdotes falam para ele: tu não pode, rei. O senhor é o rei, mas o senhor não pode. Esse aqui é sacerdote, é lei de Senhor, lei de Deus. E ele: não, sai fora que eu vou oferecer sacrifício. Quando o sacerdote olha para ele, já tem lepra na sua testa. Imediatamente ele ficou leproso, por desobediência ao Senhor, porque a soberba encheu o seu coração. E a Bíblia fala em 2 Crônicas 26:20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e este estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Então, o cara abençoado, o cara inteligente, o cara homem de guerra, bem sucedido, construiu grandes cidades, A soberba encheu seu coração, e ele então tenta fazer o que é desagradável aos olhos do Senhor. Isso não pode acontecer conosco. Um alerta aqui, a Bíblia está nos ensinando. Está bem sucedido, meu irmão? Tá bom. É inteligente?
está fazendo grandes coisas, maravilha. Não pise nos outros, né? Não seja soberbo. Não queira subir sobre cadáveres, humilhando os outros. Não queira fazer a cabeça do outro de degrau, porque a pessoa tem posição boa, é empreendedor, é patrão, né? Não precisa subir na cabeça dos empregados, não precisa ser arrogante. Foi isso que aconteceu com Uzias, né? E ele então, imediatamente, foi ferido por lepra. E a lepra era um pecado mortal, a lepra era uma doença mortal. E a Bíblia não fala mais nada de Uzias, né? E diz uma frase assim, ó: nunca estamos tão perto do nosso fracasso do que durante nossos maiores sucessos. Entendeu? Nunca estamos tão perto do nosso fracasso do que durante nossos maiores sucessos. Porque se falharmos em reconhecer a participação exclusiva de Deus em nossas conquistas, de nada adiantou o nosso sucesso. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A vanglória, né? Jesus foi tentado na cruz também mais uma vez, para descer e aliviar a sua dor. Ele foi tentado. O que os fariseus falaram assim? Desce, de igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo. Agora, de fato, lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Ele não foi tentado pelas pessoas, os escribas, os sacerdotes, os principais sacerdotes da região ali. Desce daí, fala. Usa teu poder e desce. Tu és filho de Deus. Mas Jesus não fez em benefício próprio, porque ele sabia que se ele descesse da cruz, a sua missão de resgatar-nos do pecado tinha falhado. Não é verdade? Se Jesus atende a Satanás nas tentações do deserto, desde o começo, quando João Batista fala com ele, e até agora, no descer da cruz, 3 anos depois desse episódio, ele não teria nos salvar, ele teria falhado na sua missão, não é? E com nós é assim, gente, né? Nós precisamos carregar nossa cruz até no final. Não podemos abandonar no meio do caminho, né? Não podemos agora fraquejar. Eu sempre digo que nós saímos do Egito, não é? Do pecado, da escravidão do Egito, estamos no deserto, fomos resgatados do pecado do Egito, estamos no deserto, no caminho para Canaã celestial. A mesma história do povo de Israel no deserto. O povo foi liberto do cativeiro do Egito, nós fomos libertos do cativeiro do pecado, e o povo está sendo direcionado por Deus, nós temos sendo direcionados por Deus nesses anos de vida, a caminhar pelo deserto, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio a afrontas, né? em meio ao sol escaldante, em meio ao frio da noite, muitas vezes, né? Passando necessidades físicas, mas Deus está conosco, e Ele quer que nós entremos na terra prometida. É assim no Egito. Mas nós vivemos nesse caminho do deserto igual aos israelitas, gente, murmurando, reclamando, falando, porque é isso, porque Ele me abandonou, porque Ele não olha para mim. Não precisa mais nada. Deus não precisaria fazer mais nada por nós, só olhar para o sacrifício na cruz, já está tudo certo. Só agradecer pelo sacrifício na cruz. Só me Davi fala assim: Senhor, devolva-me, né, a alegria da salvação. Não deixa eu perder a alegria da salvação. E nós perdemos a alegria da salvação por pouca coisa. Qualquer intempérie da vida, qualquer gripinha, qualquer afronta. O irmão não deu boa noite na porta da igreja, já fica emburrado, né? Não vê além das circunstâncias. E então Deus conduz o povo no deserto, e o povo vai murmurando, vai reclamando. Deus dá pão fresco todo dia, o povo reclama. Deus dá carne fresca nas codornizes, o povo reclama. Deus dá água, o povo reclama. Os chinelos pegam um cigarro, são as roupas terminam, o povo reclama. É parecido? Não é parecido? Eu digo que é a mesma coisa. Nós somos o povo de Israel no deserto. Saímos do cativeiro e estamos andando no deserto, reclamando da vida. Abre a geladeira, se não estiver cheia até a boca, está passando fome, né? Abre o guarda-roupa, se tem... Não, estou sem roupa. Estou sem calçada, a mulher até está sempre sem calçada. Meu Deus, estou cheio de caixa, você tem que levar na igreja hoje. Não é verdade?
Sempre reclamando, nós estamos sempre reclamando. Notem que não há diferença nenhuma do povo de Israel. Somos nós mesmos. Povo reclamando. Mas nós precisamos reconhecer, irmãos, que Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos suprido, Ele tem nos direcionado, Ele tem derramado amor, Ele tem derramado, no nosso coração a presença dEle. O Espírito Santo tem nos ensinado, tem nos convencido. Isso é maravilhoso, gente. Nós precisamos entender Deus nas entrelinhas da vida, nos detalhes da vida. Não é verdade? Às vezes a gente acorda de manhã de mau humor, num dia lindo de sol, ou de chuva também é legal, né? Também faz parte. E já acorda bravo, com o cara virado, tem que trabalhar. Dá graças a Deus, meu irmão, acordou, tem um emprego para ir, tem um padrão esperando o teu serviço bem feito, que ele reconhece, né? Depois tem um pagamento pelo trabalho, depois tu vai lá, compra a tua comida, sustenta os teus filhos, paga as tuas compras, bota a gasolina no teu carro, vai passear, não é verdade? Tudo dá graça ao Senhor, vem tudo dele. Parar de ser murmurão, não é verdade? E Jesus responde também em Mateus 4,7: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia nos orienta a não tentarmos a Deus. Deus não tem que dar prova de nada para nós. Senhor, tu tens que me mostrar, né? Uns irmãos aí que falaram uma vez que eu estava passando por uma dificuldade, falou assim: não, eu não aceito. Eu não aceito. Como é que não aceita? Se Jesus está fazendo tu passar por uma prova, como é que tu não aceita? Aceita e procura entender o que Deus quer que tu aprenda na prova. Eu não aceito isso. Não tem nada que aceitar. Deus é o dono de tudo. Tudo depende dele. Ele nunca perdeu as rédeas da história e as rédeas da situação nenhuma. Deus não é um Deus de acaso, é um Deus de propósito. Está acontecendo, irmão? Vê o que Deus quer aprender com isso. Quer que tu aprenda com isso? Está difícil? Senhor, o que é que tu queres? Não pergunta por quê. Pergunta para quê. Para que eu tenho que passar por isso? Qual é a finalidade? Pode notar que se vocês fazerem isso, a vida de vocês vai ser muito mais tranquila. Quando perguntar para quê, e por quê. Quando afrontar a Deus, querendo dizer, fazer birrinha. Senhor, tu não puder fazer isso comigo. Eu sou o rumo da igreja lá. O senhor não sabe que eu fico orando, que eu fico jejuando, que eu fico falando, que eu fico pregando. Como é que o senhor faz isso comigo? Que vergonha, não? Tem nada disso, Deus não tem nenhuma explicação. Deus não pode ser tentado, foi o que Jesus falou aqui. Não tentará ser tudo isso. Ele não tem que dar prova de nada. Ele já mostrou a cruz do sacrifício, já provou o grande amor por ele, por nós. Terceira tentação e última. Já estou acabando, gente. Aqui eu tenho que completar, tá? Mateus 4, de 8 a 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás mais uma vez tentou o Senhor Jesus. Não conseguiu no deserto, na fome, não conseguiu dando prestígio. Agora quer dar poder, agora quer dizer: olha, todos os reinos do mundo eu te darei se prostrado me adorares. O diabo tenta encher os olhos de Jesus com a torturante possibilidade de reinar sobre todo o mundo. Ora, Deus já tinha prometido isso para ele. Deus já tinha sido prometido, Jesus já tinha sido prometido que seria o rei. Olha o Salmo 2, de 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por tua possessão. Com vara de ferro regerás e despedaçarás como um vaso de ouro. Então, Jesus já era o rei prometido. Desde o Velho Testamento. Satanás tentou iludir ele num momento só, que ele seria o rei de tudo, que seria poderoso. Ali está o poder sem Deus. Primeiro, pão sem Deus, prestígio sem Deus, que é a vanglória, e agora o poder sem Deus. Satanás queria dar poder a Deus, a Jesus, mas sem a permissão de Deus. Satanás oferece para Jesus um reinado sem cruz, uma glória sem cruz, e ele promete para nós também. Ele tenta nos enganar com isso também, não é verdade? Nós precisamos levar a cruz, precisamos passar por todas as dificuldades que nós estamos passando, e possamos realmente glorificar a Deus com a nossa vida. Não é no sofrimento que nós vamos abandonar a Deus, é no sofrimento que nós somos fortalecidos. Satanás oferece um atalho, a coroa sem cruz, poder sem Deus. A ideia de fazer Jesus estabelecer no reino usando os métodos do diabo, através da violência.
Porque o povo estava esperando o quê? Um rei com poder militar, certo? O povo estava esperando alguém que tirasse eles da opressão do Império Romano com poder militar, com força bélica, não é? E Jesus vem pregando paz e amor. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, símbolo de paz, não num cavalo branco, uma espada e um escudo, símbolo de guerra e de poder. Não é verdade? Então eles ficam frustrados com Jesus. Quem é esse cara aí que vai tirar nós da opressão? E Satanás então oferece para ele: olha, se tu me adorar, tudo isso aqui é teu. Tu és o reino, tu és o rei de tudo. E Jesus também não cai nessa artimanha de Satanás. A resposta dele é o quê? Retira-te de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só darás culto. Satanás está oferecendo um atalho para o reinado de Jesus. Satanás, quer que nós também procuremos atalho. Procuramos a glória de Deus sem passar pela cruz, a coroa de glória sem passar pelo deserto. Satanás quer que a gente pule e faça um caminho mais curto para chegar na Canaã. Isso não pode acontecer conosco. Então Cristo venceu Satanás e nós somos vitoriosos com ele. Quando Cristo vence Satanás na cruz, nós também somos vitoriosos. Quando Cristo vence Satanás na tentação, nós também somos vitoriosos com ele. Isaías 59, 2 fala assim: o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós estamos falando desde o começo de pecado, de tentação. O pastor Hernandes falou numa pregação da vida dele assim: o pecado é o maior de todos os males. É pior que a pobreza, é pior que a seca, o pecado é pior que a fome, é pior que a doença, é pior que a morte. O pecado é o pior de todos os males. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então nem a fome, nem a seca, nem a doença, nem a morte nos separa do amor de Deus, mas o pecado separa. Então é necessário nós vivermos em santidade. E o pecado nos priva do bem maior que pode existir na vida do ser humano, que é a presença de Deus. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Tudo vai bem quando Deus está presente. Tudo é realizado quando Deus está presente. Tudo é satisfatório quando Deus está presente. E nada tem valor sem Deus presente. Nada tem valor. Conclusão. Acabei. Diz um homem, um sábio, falou assim: a estrada, o caminho para o inferno é gradativo. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem placas indicativas. Ou seja, o diabo não vai te falar que está levando para a morte, para a destruição. Ele está te levando ao prazer pessoal, mas o prazer é uma satisfação momentânea que pode custar a eternidade com Cristo. Vou falar de novo. A estrada, o trajeto, o caminho para o inferno é gradativo. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas e sem placas indicativas. Olha que atraente que é. Ou seja, o diabo não vai te falar que está te levando para a morte, para a destruição. Ele está te levando ao prazer pessoal. Olha o engano. Há uma satisfação momentânea que pode te custar a eternidade com Cristo. Então, querido, fuja do pecado. Fuja da tentação. Quando a pessoa descobrir que está sendo tentado, quando ele tiver discernimento que é uma cilada, tem que fugir. Não tente lutar contra Satanás. Nós não temos poder para isso. É Deus que vai derrotá-lo, que derrotou já. Nós temos as armas, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Mas não caia na cilada de que deixa, eu vou só entrar, depois eu escapo. Só vou dar uma olhadinha, depois eu consigo sair. Não sai. É uma cilada terrível. E ele consegue grudar as pessoas. O Billy Graham falou assim: o diabo não estaria te atacando com tanta força se não houvesse algo valioso dentro de você. Ladrões não roubam casas vazias. Por que ele investe contra a nossa vida? Porque ele sabe que tem algo valioso dentro de nós. Ladrão não entra em casa vazia, ele entra em casa que tem valor, casa que tem bens, tem coisas de valor. E para encerrar, meus irmãos, Hebreus 4, 15, 16, eu gostaria que os irmãos abrissem.
Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então nós não temos desculpa para chegar diante de Deus um dia e explicar para ele assim: Senhor, eu pequei porque eu fui cuspido na cara. O Senhor não sabe o que é isso? Sei. Ah, Senhor, eu pequei porque eu fui injustiçado. O Senhor não sabe o que sei? Ah, Senhor, eu pequei porque eu fui açoitado e fui caluniado. Jesus vai dizer: não, eu sei. Ah, Senhor, eu pequei por causa disso, eu sei. Em tudo ele passou. Foi necessário ele passar por todo o processo, como ser humano, para mostrar para nós que nós também podemos passar. Com ele, claro. Sem ele não conseguimos. Então não há desculpa diante de Deus. Não tem como nós chegar um dia diante dele e dizer: Senhor, eu tenho a justificativa para o meu erro e para o meu pecado. Essa o Senhor vai acreditar. Não tem como. Tudo ele passou, mas sem pecado. Todas as afrontas que nós podemos imaginar que nós já passamos e vamos passar, ele passou por todas elas. Não tem desculpa para nós chegar diante dele um dia. Então o pecado, meus irmãos, deve ser um tropeço, não pode ser planejado, não deve acontecer, mas se acontecer deve ser um tropeço. E rapidamente, em seguida, o mais rápido possível, já se prostrar diante do Senhor e pedir perdão. Senhor, perdoa. Eu falei: não vou fazer mais isso. E se esforçar ao máximo. Tem que dar tudo o que tem para não cometer o mesmo erro novamente. Então o pecado é coisa séria, gente. Nós não podemos pintar o diabo como um ser chifrudo com a cara vermelha e com cauda. Ele é um ser interessante, inteligente, que tenta nos desviar dos caminhos do Senhor. Então não se brinca com ele. Não se brinca com ele. Ele está em volta como um leão que ruge. Nós vimos ali, Ele está em derredor. E se ele puder botar as agarras, ele quer destruir os servos do Senhor. Se nós não estivermos ligados, nós vemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração e a palavra de Deus como orientação para a nossa vida. Amém, queridos? Desculpa a demora. Eu espero que a mensagem tenha surtido efeito no coração dos irmãos, como surtiu no meu, como eu estava preparando. Fizeram aqui algo interessante sobre o pecado. A igreja precisa ser alertada. E a gente fala tantas coisas, boas, tantas bênçãos, mas temos que falar sobre o pecado, que nos separa do amor de Deus, nos separa de Deus e nos faz esse abismo entre o homem e o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia e grande bondade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos nelas aqui, Senhor, expostos nessa noite. Nós te agradecemos. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, nessa caminhada, nesse deserto que estamos passando, para a Canaã celestial, nesse lugar que estamos passando com tantas dificuldades, onde o nosso corpo mortal, corrupto, tende a pecar contra Ti, Senhor. Nós sabemos que todo dia temos tentação e o pecado tenazmente nos assedia, mas nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Assim como o Senhor venceu Satanás desde o começo, nós também somos vencedores contigo. Nos ajuda, Pai querido, na caminhada. Precisamos de Ti a todo instante, que nós possamos atribuir toda a glória, toda a honra, todo o louvor a Ti somente, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele
glorificado sempre na nossa vida. Queria passar os avisos para nós estarmos encerrando nosso encontro. Sai do coral, apesar dos irmãos do coral não estão aqui, mas eles estarão ensaiando na segunda-feira, às 20 horas. Na terça-feira, oficina de orcas às 14 horas e reunião de oração, né? Convido os irmãos para vir para a oração, é um trabalho que também está na minha liderança, né? E segundo as palavras de Jesus, nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Então, se você precisa, venha compartilhar conosco da terça-feira de oração. Quarta-feira, visitação da SAF. Quinta, o culto da restauração, com o pastor Cláudio aqui com a gente. E no sábado, daí, o culto das crianças, né? Criançadas estarão fazendo um culto aqui na igreja para todo mundo. Eles não fizeram a EBF esse ano e estão promovendo esse culto. Bom, e a igreja é convidada para estar junto nesse dia. Bom, traga seus filhos, traga seus netos e venha ser criança. Não deixe morrer a criança que está dentro de você. Quando a gente deixa morrer essa criança, a gente fica um velho ranzinho. Um velho ranzinho ninguém gosta. Bom, não deixe essa criança morrer dentro de você. Venha, participe, e que a gente possa realmente se alegrar na presença do Senhor. Bom, vamos ficar de pé? Não sei se vai ter cafezinho. Tem um cafezinho lá atrás. Você é convidado para, logo após a oração, vai aqui no nosso salão social e toma um bolinho de café com nós. Obrigado pelos nossos visitantes mais uma vez. Deus abençoe as suas vidas. Levem o nosso abraço para a família, para a igreja de vocês também, quando vocês forem para casa, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado por esse encontro, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra que nos advertiu nessa noite. Muitas vezes, Senhor Deus, nós estamos desapercebidos quanto à tentação que existe nesse mundo, Pai. E nós vamos indo, e quando vemos, estamos num beco sem saída, num caminho sem volta. Por isso, Deus, obrigado pela advertência do Senhor para com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos Jesus na nossa frente em todos os nossos projetos, em todos os nossos planos. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificarmos o Teu nome com as nossas ações, com o trabalho de nossas mãos. Que o Senhor possa ser glorificado, até mesmo, Senhor Deus, nas nossas profissões, ó Pai, porque quando nós somos um profissional, ali também nós podemos glorificar o nome do Senhor com aquilo que nós fazemos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, conserva-nos, ó Pai, em integridade. Só o Senhor para fazer isso com nós, ó Pai, e nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sem a Tua presença, sem a Tua graça, não podemos fazer o que é reto, o que é bom e o que é justo. Justifica-nos, ó Deus, através do sangue de Cristo, é o que nós te pedimos. Nos dá uma boa semana, guardando e dirigindo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Obrigado pela presença de Deus.